Oi, oi, sejam bem-vindos ao primeiro podcast W Talks, porque para cada história, uma grande inspiração. E hoje nós vamos começar uma série de entrevistas para falar sobre empresários de sucesso, famílias de sucesso, que por trás das histórias escondem muito mais do que apenas... e não só apenas, empreendimentos grandiosos e que ajudam no desenvolvimento também do nosso estado e da nossa região. Nós começamos essa nossa série de bate-papos e de conversas recebendo os integrantes da família Demeteco Raad, proprietária da construtora e incorporadora Laguna aqui em Curitiba. E hoje nós vamos contar um pouco mais e muito mais do que a história da construtora, mas a história de como tudo começou, e eu tenho certeza que não foi do dia para a noite, né? Não foi. Eu não acho que essa varinha mágica. É aquela pergunta que deixa todo mundo em silêncio, refletindo. E quem vai nos ajudar nesse bate-papo, na condução dessas entrevistas, dessas histórias, é essa dupla que está aqui do meu lado, a Andréia e o Rodrigo. E eu queria começar para entender qual o propósito, qual a ideia inicial do W Talks. Então, nós começamos, na verdade, o W Talks com edições presenciais, sempre trazendo pessoas de influência no mercado e que traziam mensagens legais. A gente sempre fez presencial, então essa vai ser a primeira edição que a gente está fazendo em formato de podcast, e a ideia é a gente trazer mensagens que inspirem, né, histórias que inspirem, porque normalmente o marketing das empresas já conta a história das empresas, né? Mas a gente não conhece a história... O rosto das empresas, o rosto, né? Quem está por trás, o que é, né? Como que essas pessoas chegaram até o ponto de ter essas empresas, né? Formatar essas empresas. Ô Andréia, e por que a Laguna foi escolhida para ser a primeira? Então, até essa pergunta é boa, né? Quando eu fiz o convite, principalmente para a tia, né? Foi uma das coisas que eu falei, porque a Laguna em si, como empresa, eu já acho que é uma empresa que ela em si é uma empresa de inspiração. Mas aqui a gente está em família, né? E muita gente pode pensar, convidou porque é família, porque são os tios, porque são os primos, mas na verdade a gente tem uma admiração enorme pela construção de vida que vocês fizeram e o trabalho que vocês sempre trouxeram. Seja pessoal, seja de construção de outras coisas, ou as lições que volta e meia o Tio Faisal me passa e me traz, inspira a gente a ser também o que a gente é. Inspirou a gente a construir hoje uma empresa, a gente está todo dia fazendo coisas, está vendendo, né? Todo dia está vendendo. Então, eu acho que vocês foram as melhores pessoas para a gente pensar para estar abrindo esse programa. Obrigado. E já que estamos falando de família, eu posso roubar a primeira pergunta, então? Porque eu acho que é algo que mexe com as pessoas. Trabalhar em família e tornar a Laguna o tamanho que tem hoje foi muito difícil. A família, às vezes, tem aquela briga liberada. Mas e quando se torna uma corporação? A gente só sabe trabalhar em família, né? Não temos experiência de não trabalhar em família. Eu acho que fazer uma empresa é um desafio. Fazer uma empresa em família é um desafio bem maior. Você se dá muito mais com a família quando você não trabalha junto. Na mesa de café é mais fácil, né, dona Bernadette? No almoço de domingo, que cada um traz uma novidade. O mais difícil é você se encontrar no domingo e dizer, puxa, você lembra aquele negócio? Não vai esquecer. Pelo amor de Deus, amanhã é segunda, né? E isso aí, e essa convivência fica muito forte, né? Fica muito diária, muito grande essa convivência. Seu Faisal, como separar o patriarca do empresário? Tem como? É tranquilo. Realmente, quando você tem uma família bem constituída, filhos bem criados, né? Sempre se tem algum tipo de discussão. Eu acho salutar, né? Debater. A matéria que você, naquele momento, precisa debater. É bem importante. Isabel, dá para esquecer do trabalho? Olha, não é fácil, mas eu acho que é algo que você tem que ir treinando, né, realmente o cérebro e em família mesmo, para conseguir fazer essa separação, né, para que você tenha um convívio no final de semana saudável, né, que você possa também falar de outras coisas, né, trazer outros assuntos,
né? Porque trabalhar em família, você precisa desenvolver esse equilíbrio, né? E a hora de sentar na mesa durante a semana, resolver, né, as questões, fazer, mas no final de semana também saber também estar em família, mas apreciar o lazer. Eu acho que é muito bem importante. isso que você falou, né? Eu acho que é encontrar o equilíbrio, né? A gente também vive um pouco disso, né? Trabalha junto e irmãos, mas eu acho que quando a gente encontra esse equilíbrio da hora do trabalho, né, e da hora que a gente está em família, faz toda a diferença para as duas coisas irem bem, né? Com certeza. Isso mesmo. Eu acho que a gente já quebrou o gelo, né? Acho que vocês podem começar, então, as perguntas, talvez? Claro. Não, eu acho, assim, até um ponto importante da Laguna ter sido uma das primeiras, é o nosso primeiro podcast, né? Então, assim, eu acho que é mais fácil de errar com os parentes. Né? Tem a licença poética para isso. Temos que ficar craque para os próximos aí, né? Mas Mas assim, né? Como a gente até falou de história, de contar um pouquinho a história, de como começou, assim, todo mundo sabe, né? Ah, família árabe, ou família de origem alemã, qual é a origem, como que foi. Mas até eu queria começar com o tio, porque eu sei, né? É a nossa história, faz parte da nossa história, mas você contar um pouquinho quando que os pais vieram, por que vieram para o Brasil, né? Como é que foi, que ano foi isso, se você lembra, ou momento, contar um pouquinho pra gente, assim, da vinda do Líbano para cá. Todos os imigrantes da época, seja do Oriente Médio ou da própria Europa, né? Por causa da guerra na Europa, queriam vir para a América, né? Embarcavam no navio, não sabia se ia, que a América iria parar. Alguns foram parar até no Canadá, outros nos Estados Unidos, e outros eram no Brasil, e outros para a Argentina, né? E o Porto de Santos é o porto de entrada das pessoas, das famílias imigrantes. O meu pai veio para cá em 1914. Casou com a minha mãe tinha 12 anos. Meu primeiro irmão nasceu no Líbano. Ele veio para cá com 5 anos. A minha mãe veio para cá, no Brasil, em 1919. E sem saber falar, sem ler, sem saber escrever e sem um centavo no bolso. O meu pai, para pagar a passagem de navio, que ele veio de navio, e veio trabalhando no navio. Ou seja, era um peão. Uma troca, né? Pagava a passagem, mas tinha que trabalhar. Fazer todo o serviço de um empregado, né? De um marinheiro, vamos falar. Tá? E chegou aqui em Santos, ele teve sorte, encontrou alguns conhecidos, né? Tinha aqui o acolheram, que não tinha recurso nenhum, não tinha nada, não tinha dinheiro, não sabia falar português, não, só em árabe. E essa família acolheu ele, ficou lá um tempo, e ele soube, quando estava em Santos, que tinha os amigos dele, da onde ele veio, foi do Líbano, da cidade de Baalbek, tinham vindo para Curitiba, alguns amigos. Aí ele pegou uma carona de caminhão e veio para Curitiba. E aí que ele começou a trabalhar em Curitiba. Trabalhava de vendedor ambulante. Ia para Paranaguá, para Porto de Cima, ia buscar palmito e banana e vendia nas casas. Naquela época. E assim ele ficou nessa luta. Né? Daí que veio a inspiração para o senhor se tornar empresário? Ou não? Não, isso é um começo. Né? É que todos nós temos... só digo para todo mundo. Todos temos a oportunidade de fazer, de criar. Temos um país maravilhoso, único, não tem país igual no mundo que o Brasil. Tá? Temos alguns problemas políticos momentâneos, mas isso passa. Mas o país como o nosso é cheio de oportunidades, mais do que a gente imagina. Você acorda com uma nova ideia todo dia, porque você tem, né, como aplicar essa nova ideia. Essa é a realidade. Tá? Verdade. A minha mãe veio para cá em 1919. Também veio, trouxe algumas joias que ganhou da mãe dela, na época. Né? E ela fez um leilão aqui em Curitiba, na Praça Tiradentes, para vender essas joias, aquelas roletas, né? De números. Né? E vendeu as joias para arrumar algum dinheiro. E assim eles foram lutando, até ter a primeira loja de frutas para vender. Frutas.
Você sabe que cada vez que eu escuto Isso. você falar isso, tio, e a mãe também contava essa história, eu fico imaginando assim, o que pode ter sido uma menina, né? Porque ela veio uma menina com um filho sozinha, 12 anos. chegar num Casou. país desconhecido, com um idioma desconhecido, Ter essa ideia, né? Numa praça, você tentar ter que sobreviver, né? Sim. Até, né? E assim, isso move, né? Isso volta naquilo que a gente falou no começo, assim, né? Isso fica dentro da gente, né? Porque você vê assim que hoje em dia a gente reclama de tanta coisa, né? Isso. E as dificuldades com acesso a tudo, com acesso à tecnologia, um lugar que você vai, e que coragem que a pessoa tinha que ter numa época dessa, assim. Nossa, mãe. E uma criança, né? Porque hoje seria uma criança, na época talvez não, mas hoje uma criança. Aí, naquele tempo, o dinheiro não corria. Você não é como hoje. Hoje o dinheiro corre. Hoje todo mundo tem mais possibilidades. Né? Aí, antigamente, a informação não chegava, né? Era mais difícil. E o dinheiro não corria. Meu pai e minha mãe tiveram 20 filhos e criaram 12. Hoje estamos em 5 vivos, né, dos 20. Essa história da Dona Fátima sempre me emociona. Eu também. Quando eu penso tudo que a gente faz para fazer uma viagem de 2 semanas, como a gente se prepara para ir nessa viagem, e às vezes acha que não foi de acordo, então eu fico... Essa história me emociona, né? Você vira com uma criancinha de 5 anos, ela já com 17, e que eram 2 crianças, né? Sim. Com Então, certeza. Eu sempre digo para os meus netos, por incrível que pareça, eu tenho netos, 2 meninas com 9 anos, um menino vai fazer 7 amanhã, e uma menina de 10. Eu comecei a trabalhar na rua, meu ponto era lojas pernambucanas na Praça Tiradentes. Eu vendia frutas naquela época no balaio, com 8 anos. Aí que eu vendia frutas frescas durante o ano, vendia na Páscoa, eu vendia chocolate, e no final do ano eu vendia fruta seca. Eu sempre digo que o meu conhecimento nessa área não é de ontem, é desde que eu era bebê. Pode te dar o que você quiser que você vende, né, tio? Eu sempre brinco com meu filho. Eu vendo apartamento até no banheiro. Inclusive, escola, o intuito de fazer nesse decorado é juntar 3 árabes mais 2 aqui para tentar vender para vocês. Porque, olha, é difícil sair daqui sem comprar alguma coisa. Não, pode deixar que eu levo a xícara, então. E enquanto o seu Faisal falava, eu via os olhos brilhando da nova geração. Como que a nova geração lida com essa história? Porque, claro que ela serve de inspiração, como a dona Bernadette falou, mas também de reflexão, né? Com certeza. A gente tem muito orgulho, né? Até emocionado com a cabeça que conta a história. Sempre aprende uma coisinha a mais da história. E também me emociona. A gente tem muito orgulho, né, dessa jornada, né? Que não é uma jornada de hoje, né? Isso começou há mais de 100 anos. Né? Começou lá em 1914 para contar desde o meu avô. Quase 110 anos. Quase 110 anos. E a gente também tem muito respeito e indiretamente nos transfere uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente tem um valor de família que é o legado, né? Que é dar continuidade, né? Valorizar a história que foi feita e a gente poder, acho que por trás, além de empreender, né? E fazer valor, e no começo sobreviver, né? Depois construir um patrimônio, né? Empresas e tudo mais, também tem um legado muito grande dentro da nossa realidade, mas que é a geração de empregos, né, que é um impacto social que qualquer empreendimento, qualquer empreendedor deixa. Então, acho que para a gente fica assim, precisa acordar cedo mesmo, precisa trabalhar, precisa se dedicar, porque né, nada caiu do céu, né, tudo teve muito esforço, muita dedicação, então acho que isso dá muita energia para a gente. Até porque o legado se renova, né, Isabel? Com certeza, com certeza. E é um desafio saber também passar para as novas gerações isso, né? De que as coisas não vêm prontas, né? De que a gente tem que realmente acordar cedo para correr atrás, né? Trabalhar, estudar. E claro que o mundo está aí cheio de oportunidades. É um mundo, né? Como se colocou assim, muito de um lado mais fácil, porque você tem mais acesso à informação,
as pessoas, querendo ou não, têm mais acesso até a bens materiais, né, se comparado àquela época, né? Teve uma evolução. Hoje em dia você pensa, hoje em dia qualquer um tem um celular, né? Naquela época não, né? Quando começou o celular eram poucas pessoas, né? Antigamente era muito difícil alguém ter uma linha de telefone, né? Então acho que assim, realmente houve uma evolução, né? A gente sabe que isso inspira a gente pensar, né, na inovação, em tudo, mas a gente também tem que olhar para trás para colocar os pés no chão e pensar, não, da onde que eu vim, né? Quem eu sou e eu tenho que passar também essa questão dos valores e tudo, que as coisas, né, apesar do mundo estar, né, tudo mais à disposição, a gente tem que continuar correndo atrás, continuar remando, a gente tem que fazer parte desse desenvolvimento. Ter valor e não preço, né? Exatamente. Acho que são 2 desafios, né, quando a gente fala assim da história de qualquer pessoa. Construir alguma coisa é muito difícil. Mas a responsabilidade de manter isso ou até dobrar também é difícil. Também, exato. Né? Porque existe, e você manter, e assim, cada vez com mais cobrança, cada vez um mundo mais competitivo, né? Isso então, mesmo. eu acho que são 2 desafios diferentes, tão importantes um quanto o outro, né? Mesmo. Mas as 2 são difíceis. Não, é verdade. É muito importante você ensinar os filhos a trabalhar. Essa é a realidade. Tá? Desde pequenos, 2 pegaram no pesado. Para saber valorizar. É que eu digo também para os meus filhos, para os netos. Né? Tem que poupar, tem que aprender a ganhar. Eu sempre tinha a política do ganhar 10, guardar 8, gastar 2. Para poder poupar, se amanhã ter alguma coisa. Quem não poupa, não tem. Se ganhar 10 e gastar 11, você vai quebrar. Não vai ter. Não vai ter amanhã. Essa é a realidade. Verdade. Tem que viver bem, mas tem que segurar o dinheiro. Eu tenho um neto que já é pão duro. Tem quantos anos? Tem 7. Então tá aprendendo bem a lição. Então, assim, a gente até falou um pouquinho da história da avó, a parte da nossa família, a gente sabe, mas sempre parece que a gente sempre está escutando pela primeira vez, né? É engraçado. E assim, a gente está falando de uma mulher, hoje em dia, né, tá muito em debate a questão, né, do papel da mulher na sociedade, né, mas a gente pega praticamente 90 anos atrás, uma mulher veio com 12 anos para cá. 17. Com 12 filhos, Isso mesmo. né, criou, né, alguns, né, a mãe e o tio foram os caçulas, vieram, né, mesmo. mas assim, eu acho que a mulher sempre teve um papel importante nisso tudo, né, e falando em mulher, tia, assim, a história da tua família, apesar de a gente sempre almoçar, né, estar junto, assim, a gente não conhece direito, né, então, assim, a descendência, né, eu sei que é uma linha mais europeia, que, né, estudo, e assim, você sempre foi exemplo, e então, eu queria que você contasse um pouquinho da história dos Demeterco, né, como que você chegou? Então, olha, eu queria só dizer uma coisinha antes. Para mim, a palavra mais importante de toda a história, de quem fez alguma coisa, de quem faz e que tem condições de fazer, é a gratidão. Porque nos tocou ser filhos das pessoas que fomos, das pessoas que tinham iniciativa, das pessoas que queriam fazer alguma coisa. Poderia muito bem ter nos tocado uma pessoa que ficasse em volta da cidade, vivesse ali e desse uma outra orientação para os filhos. Uma orientação de falta de estudo, uma orientação de falta de fé, de falta, sabe, de fazer as coisas certas. Então, eu acho que tanto a família minha, e uma família do Faisal, como a família deles, e por parte de pai também deles, teve um objetivo: fazer e fazer certo. Então, essa gratidão que a gente tem que ter por onde nos tocou ficar. Porque podia ter nos tocado em outro lugar. Porque toda a história tem um início, né? Isso, né? Isso é o exemplo, né? Bem, então, mas eu queria dizer que a minha família, ela é uma salada mista. Então, o meu avô, ele veio muito pequeno da Ucrânia, né?
Ensaladinha russa, como dizem os espanhóis. Mas ele veio da Ucrânia com 6 anos, com o pai e a mãe e mais 2 irmãos. Chegou em 1895 no Brasil, porque Dom Pedro II, na época, mandava uns folhetos para a Ucrânia, dizendo que aqui, né, não tinha um rio de mel, né, mas tinha uma terra boa para plantação, como era na Ucrânia, né, que é uma dos melhores climas, né, microclimas que a gente tem, e então ele convidava as pessoas para virem, e aqui no folheto dizia que teriam terreno e pá e mais alguma coisa, não sei se ancinho, alguma coisa que ele citava ali que iam dar. E o meu avô, vendo a Rússia entrar na Ucrânia, e o objetivo naquela época do governo era já matar, né, diminuir a população pela fome. Então ele plantava batatas e os soldados entravam e acabavam com a plantação de batata. Então acabou uma vez, acabou outra vez, e o pai dele, meu bisavô, disse: vamos embora, não dá mais para ficar aqui. Deram um jeito de ir até Gênova. Eles saíram com passaporte austríaco, mas eles são ucranianos. Então, saíram com passaporte austríaco, foram até Gênova com dificuldade e de lá pegaram um navio para o Brasil. Desembarcaram no Porto de Santos também, vieram para o Paraná e ficaram aqui, não muito longe aqui do Paraná. Eu acredito que entre Malé e mais uma outra cidade. A gente não sabe bem. Mas eles gostaram de muitas coisas, porque não tinha aquele frio que eles tinham que suportar na Ucrânia, acharam o clima bom, acharam a terra boa, mas não era uma coisa sem comunicação, né? Então, Dom Pedro pensou que tinha entregue essas pás, não entregaram, e eles ficaram se batendo, foram trabalhando para vários agricultores que tinha ali em volta, mas não saíam daquela de dormir no feno, de ter que pedir um paiol para dormir, e eles com as 3 crianças e tudo. Então, resolveram vir para Curitiba. Em Curitiba tiveram mais oportunidade. O meu avô cedo foi trabalhar como servente, como empregado doméstico numa família, Basgal, aqui em Curitiba, que já tinha uma pequena fábrica de chocolate na Praça Tiradentes. O pai dele também foi trabalhando ali nas casas, então já encontrou uma população, já encontrou o que fazer, e eles tinham muita boa vontade. Esse meu bisavô, ele conseguia falar algumas línguas, porque ali entre a Rússia, Ucrânia, ele também dominava o alemão. Então, começaram a trabalhar dessa forma, até que o meu avô entrou numa empresa que chamava-se Armazém Balão, que era de propriedade de um português, senhor Paiva, que era bem de vida na época, muito bem de vida, e ele foi... Mas os filhos do seu pai não queriam trabalhar. Queriam voltar a Portugal, estranhavam muito aqui, e nem a esposa dele tinha se habituado com Curitiba. Queriam voltar, porque eram deles, queriam morar num lugar mais desenvolvido. E daí, quando eles voltaram, o seu pai ofereceu para o meu avô uma participação na empresa. E ele, daí, dividiria os lucros e tal, porque ele tinha gostado muito do Pedro. Então, assim começou. Até que depois o seu pai desistiu de voltar e vendeu para o meu avô. Esse homem foi muito importante para nós, porque ele queria que meu avô tivesse uma casa, então ele ajudou meu avô a ter uma casa ali na Vicente Machado, aliás, na Carlos de Carvalho. Então, isso foi muito, muito bom. Mas já a família da minha avó, da minha mãe, era de origem alemã, saiu lá do norte da Alemanha. Estava fazendo um esforço aqui para lembrar da cidadezinha, mas não veio. Mas saíram de lá. E também por causa da guerra e tudo. Mas já era o Hermann Fleischwasser, ele tinha já mais cultura, ele já era outra conformação a família dele. Veio com as irmãs Berta e Matilde, e veio com mais alguns irmãos também, que o nome do meu avô era Germano, mas
o avô dele também era germano, só que era Hermann. Então, eles vieram com alguns filhos, tia Augusta, e vieram também, desceram em Santos, vieram para cá, mas a tia Berta já era modista, já costurava muito bem, ela e a irmã, então se estabeleceram, assim, né, sempre trabalhando para alguém, e foram até que elas conseguiram ter o lugar delas. O meu avô conhecia um pouco de joias, daí fez com um amigo dele do Rio de Janeiro uma importação de joias. O meu avô teve uma joalheria que era conhecida na Praça Tiradentes, joalheria aberta. Então, em termos de negócio, assim, eles tiveram mais facilidade. Apesar que trabalhavam bastante também, né? Porque nada era fácil, né? Mas, graças a Deus, eles já tinham o pensamento mais em preparar os filhos, né? Então, era... Eu acho que tem uma curiosidade Alemão. aqui, só para É mais alemão. para juntar as histórias, É. que a joalheria aberta na Praça Tiradentes, Ah, o armazém era na Demetérco Praça- depois também. na Isso. Praça Tiradentes, Isso. e a loja também de frutas Do Fô, isso mesmo. da parte do meu pai, do Hassan, também é Praça Tiradentes. Também. Na Praça Tiradentes Só- era Tava tudo. tudo acertado. Você tem uma ideia como como o dinheiro não corria na época, tá? O avô dela ficava de um lado da Praça Tiradentes, e o meu pai ficava do outro. E o meu pai era muito amigo do avô dela. Tá? E eles ficavam na porta da loja, sentados numa cadeira de palha, prosendo, ficava batendo papo, que não tinha movimento. A uma praça de distância. Ficava, É uma praça. só atravessar a praça. Uma hora, um ficava na frente da sala, e um do lado do outro. E como é que foi esse encontro, então? Já fiquei curioso já, Olha, então, agora. O mas encontro olha, dos pais, não. ok, mas Quero- o encontro do casal. Pois antes quero contar da minha mãe. A minha mãe foi comprar no armazém, que depois, quando o avô Pedro ficou com ele, mudou o nome de Balão para Armazém de Meterco. Minha mãe foi comprar algumas coisas lá no Armazém de Meterco. E, né, tinha o balcão, ela pediu as coisas justamente para o meu avô, para o meu pai. Claro, eles sabiam quem eram, né, porque iam na mesma missa, faziam a mesma novena e tudo. Mas, e daí ela disse, então, Zeca, você leva as compras para mim ali na loja? Ele disse, eu não, você é gordo e forte, eu levo você. Então começou com essa delicadeza. Que delicadeza. Isso mesmo. Ela virou as costas e foi, e contou para o meu avô. E o meu avô foi lá, tirar satisfação com o pai, com o meu outro avô. Daí disse, escute, olha o que teu pai disse, olha o que o filho disse para minha filha. Mas não teve outra, né? O Zeca quase perdeu a orelha, mas trouxe toda a compra para o outro lado. E nunca mais falou aquilo. Mas depois, assim, namoraram, né? Era um namoro, como a gente acha que as famílias da Europa não tinham a mesma rigidez que as famílias árabes, né? Que não queriam que as moças namorassem, queriam escolher o futuro companheiro, mas era meio assim. A minha mãe falou 7 vezes com meu pai antes de casar. E então, daí casaram, mas graças a Deus foi excelente. E eu e o Faisal, eu sabia quem era o Faisal, porque ele vendia maçã para o Mercadorama, mas ele nunca ia conversar, assim, não, ele trabalhava muito, era diferente de outros, né, fornecedores que tinha em Curitiba, que eram mais próximos, né. A maçã foi... Maçã do amor. Eu ia falar que a maçã era aquela maçã... Eu que não queria falar envenenada, mas era a maçã Branca de encantada. A maçã encantada, seu Faisal? Como eu te comentei, o meu pai, a vida inteira, desde o primeiro passo no Brasil, ele vendeu fruta. Desde o primeiro passo. Tá? E a vida inteira se dedicou a vender fruta. Tanto é que a empresa que foi começada por ele, hoje tem 95 anos de história, ela tem o nome de Importadora de Frutas na Vereteira Limitada. Entendeu? Porque você vendeu fruta. E o nosso negócio segue sendo vender fruta. Porque azeitona é um fruto. Tá? Sim, Frutas secas é fruta. Então, continua na fruta. a transformação, né? E a tia também, no Mercadorama, você trabalhava na parte de vendas? Não, eu trabalhava em compras. Compras. Sempre fui compradora no Mercadorama. E é uma atividade maravilhosa, né? A gente só avalia
como é bom ser compradora quando você sai para vender. É isso que eu ia falar. Daí você era feliz e não sabia, né? Eu ia perguntar, é mais fácil comprar ou vender? Vender. É sempre uma responsabilidade, né, André? Mas é mais fácil comprar, com Sem toda dúvida, certeza. né? Porque daí você tá no mesmo. comando da situação, né? Mas também tem um desafio, né? Não, tem que saber comprar para poder vender. Isso né? mesmo. Não, com certeza. É o Uma segredo. boa compra é uma boa venda. É. Uma má compra é uma péssima venda. É isso Sim. mesmo. A compra Tudo. correta Qualquer começa negócio. tudo, né? É porque você sabe É. como você vai comprar, mas você nunca sabe como que você vai vender, Não né? sabe. No Isso momento da mesmo. venda a gente não Aproveitar, sabe. Se comprar bem, O Demeterco foi o primeiro autosserviço do Brasil. É do sul do Brasil. Acho que teve um em São Paulo. Primeiro Mas serviço. Que já era pioneirismo, né? já era um pioneirismo. E eu né? coloquei a primeira fruta, porque eles não vendiam fruta e verdura Isso. no mercado. Nenhum vendia. Eu coloquei no Mercadorama a fruta consignada. Quem comprou essa fruta? Ah, foi consignado. Eu falei, me manda não conseguir nada, se eu não vender, eu recolho. E começou a vender, e pegou o gosto e começou a implementar outras verduras, etc. Mas foi a primeira fruta que quem colocou no baril fui eu. Quem criou algumas frutas para costume de consumo fui eu também. Isso mesmo. É. O kiwi é um exemplo. E a mãe comentava bastante com a gente, você vai saber contar melhor, que a avó, na época, já com o que ela foi vendendo, ela e o vô, eles começaram também a já comprar alguns imóveis no centro, a investir em imóveis, né? É isso mesmo? Começou isso já lá atrás? Sim. Foi... Aqui uma sombrinha de ouro, é um prédio que o papai tinha naquele local, na Rua Gachora também, né? E, infelizmente, houveram uns contratempos da vida, né? Como sempre tem, né? Perderam alguns imóveis, né? Uhum. Perderam, infelizmente. Contratempo familiar. Eu tive que começar negativo, sabia? Alguém começar devendo? Eu comecei A devendo. construtora? Não, eu comecei Não, a vida. minha vida, A vida. devendo. É. Pagando os bobagens que foram feitas por um irmão meu que faleceu já. Tá? Paguei. Eu tive que primeiro pagar os credores para depois começar a juntar alguma coisa. Porque a dívida do irmão sobrava pro irmão. Sobrou para o irmão. Família. É. E a tua família assim, também tinha? A tua também? É, Tinha essa cultura tinha, assim, o meu de pai investir em gostava imóvel muito. já? É. Nossa, ele tem ainda alguns imóveis no centro, gostava, e porque ele também pensou em aumentar o número, né, dos armazéns, né? Que na época era armazém, né, eram secos e molhados. Então, daí ele comprou a Praça Osório, a Comendador Araújo. Para falar um pouco de empreendimento imobiliário, talvez. É. O primeiro empreendimento imobiliário que é marcante até hoje é o edifício Pedro Demeterco. Isso, eu estava até comentando aqui. O edifício Pedro Demeterco foi inaugurado em 1954. E era, assim, foi por um curto período o prédio bem alto de Curitiba, né? Uhum. Tinham 14 andares. E eu estava dizendo que convém visitar a cobertura do edifício Pedro Demeterco, porque ela tem uma cúpula muito bonita. E Fica ali na fica na rua da Marechal Deodoro, esquina com a Doutor Muricy. Ela Ele é um apreciada prédio por muitos rosa, artistas, né, de arquitetos, assim. Muitos tem- vão lá. E ele é um prédio rosa. É importante. Agora a nossa família já não tem mais participação ali. Mas o que é importante desse prédio é que ele sempre foi rosa, porque ele foi pintado também com pó de mármore, de mármore rosa. Então, por isso que ele... Naquele tempo que precisava se inventar até a tinta, Isso, né? isso. Então, mas ele tinha um rosa muito lindo. Às vezes fica meio fora esse rosa, mas é importante seguir. É artesanal, né? Nossa, é muito lindo. Muito lindo. Mas eu, comentando um pouquinho, falando a questão do princípio de ambas as famílias, investir em imóvel, eu tive essa semana 2 reuniões. Eu falei, de conselho, né, de 2 conselhos. Nada, experiência de vida, nada na vida não tem nenhum negócio que dê mais que imóvel. Não existe. Nenhuma aplicação financeira, nada valoriza mais que o imóvel. Nada. Meu pai sempre falou isso. Nada. Que se você quiser investir em alguma coisa na vida, invista em imóveis, porque perder você não vai. Não. Que ele é ele é imóvel, ele é algo que está ali, uma construção. E essa premissa é uma premissa que faz com que a Laguna exista também? Sim.
Com certeza. Eu até sou economista de formação, mas para falar por que imóvel é tão especial assim, porque é um bem escasso, né? Você não produz novos terrenos naquela localização. E eu acho que, falando um pouco daí da Laguna, inspirado nessa visão aí do pai, a estratégia foi fazer imóveis ainda mais escassos, né? Então, você tem um bom terreno, uma localização especial, que a gente procura fazer um projeto né, mais especial ainda, único, hoje a gente chama de inconfundível, né? É um sonho, né? Os logos da empresa, para que justamente você consiga absorver uma demanda que não encontra aquilo em outro lugar, né? Então, a gente se inspirou sempre muito nessa estratégia de boas localizações e também projetos muito diferenciados, né? Então, acaba deixando o imóvel ainda algo mais único e que normalmente valoriza ao longo do tempo, né? Sempre, quando termina de vender um perde e fala, olha para trás, putz, podia ter vendido um pouquinho mais caro. Mas a gente fica feliz também porque o cliente que investiu também lucrou com aquilo, né? Apostou na gente, ajudou a gente a viabilizar o projeto. Então é importante que ele também veja o patrimônio dele valorizando. Eu sei que a Isabel tem que sair, mas antes disso eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Vendo todas essas histórias e vendo o legado que vocês precisam deixar, porque eu acho que não se torna nem mais um desejo pessoal, é quase que uma obrigação pela história da família, uma responsabilidade. O que te inspira para continuar, ou pelo menos dessa história de desde 96 a Laguna, o que te inspira nesse período? O que te faz querer continuar, acordar todo dia e pensar, eu faço parte dessa família e não dessa empresa? Certo. Acho que o que me inspira é a força de vontade, é o não desistir, é o dia a dia, é o muito levantar cedo, né? Tá lá, né, com a família pensando, desenvolvendo, né? Períodos mais difíceis, períodos mais fáceis e, né, querendo continuar remar, né, para que as coisas caminhem, né? Eu acho que é isso, eu acho que é tudo o que eles passaram, né? Todas as dificuldades que eles enfrentaram, que, né, os nossos antepassados enfrentaram, eu acho que é o que me move, assim, né? Eu acho que saber que tem como né, colocar mais frutos e desenvolver, né? Importante, eu queria lembrar que a Isabel é a que mais se preocupa, de todos nós, com a sequência da família, com a harmonia, com o conselho da família, com orientação dos futuros ou conselheiros ou executivos, mas talvez conselheiros. Então ela se preocupa com isso e sempre está desenvolvendo alguma coisa para que tenha a união, né, dando sequência a um conselho muito sério, com acordo de família, com acordo de sócios. Então, eu acho isso muito importante. Hoje em dia, meu papel a intermediadora. É fazer a gestão do que a gente chama de family office, né, e de toda a questão da governança da família. E é um papel diferente, né, porque eu já fui da área comercial, marketing, que me encanta muito também. Confesso que é uma área que me brilha os olhos, mas isso também eu acho que né, é muito importante desenvolver essa questão da governança, porque eu acho que é aí que a gente consegue assegurar o legado, né? É nesse momento que a gente consegue, né, o carimbo, né, de todos, aquele o quadrinho de todos. missão Isso. Sempre atual, né? Exato. Dara, agradeço bastante. Nós que agradecemos, a Isabel então precisa sair, né, gente? Então, Sim. Obrigada, muito obrigada, André, obrigada, Rodrigo. Então vamos continuar o nosso papo agora, chegando na criação da Laguna. Desde 1996, e uma das premissas, ou pelo menos as premissas, era trazer tecnologia e inovação para a capital paranaense. Eu queria só comentar. Eu fundei a Laguna em 96. Eu tinha uma sociedade anterior, eu já construía. Construímos durante 30 anos. Tá? Não do meu agrado. A arquitetura era muito feia, como realmente era. Aí fundei a Laguna, passei para meus filhos em 98, se não me engano, foi isso. Tá? E com uma premissa: não pode empinar tijolo feio. Por quê? Nossa arquitetura em Curitiba é muito feia. Tá?
Eu, inclusive, né, nesses anos aqui, eu viajei bastante para o exterior, buscando inspirações, né, pelo mundo para trazer para Curitiba, para Laguna. E Qual que é a arquitetura que o senhor gosta, então? questão moderna. Moderna. Realmente, várias obras que eu vi fora, todos para cá, isso foi desenvolvido, deu muito certo. Tá? Empreendimentos que hoje estão sendo vendidos, que é o Bios, né? Que é da Itália, a ideia. Né? Você pega o Pinar, o Mai Terrace, do Líbano, de Beirute, e assim por diante. Então, cada empreendimento diferente. E a Laguna, por incrível que pareça, nós mudamos a arquitetura de Curitiba. Mudamos radicalmente. Tá? Aí fizemos com o mercado se mexesse. O mercado está habituado àquele feijão com arroz. Né? Todo mundo fazia igual. Aquilo estava bom, servia para o público que estavam vendendo e ninguém buscou melhorar. Tá? Então, a minha proposta para os filhos foi essa. Não empilhar tesouro feio. Nessa minha sugestão, isso eu digo em cada entrega que é feita da Laguna, eu repito a mesma coisa. Não empilhar tesouro feio. Isso trouxe para eles uma inspiração de se agarrar nessa nova ideia, de mudar e trazer sempre um empreendimento diferenciado. Tá? Sempre diferente. Não é ser mais um, né? Eu fazem diferente. Eu tinha falado para o meu filho, tem que realmente, não importa quem seja, tem que trazer o melhor arquiteto, a melhor ideia e fazer empreendimento que surpreenda o consumidor. Sim. Essa é a realidade. Que responsa, hein? O desafio é grande, mas sabe que, Eduardo, isso virou cultura, né? Não é à toa, né? Vem acho que vem de muito tempo já. A gente falou de algumas inovações aqui da família, de outros negócios da família, como o primeiro autosserviço do Brasil, como, né, vender fruta no supermercado. Tudo isso é inovação e é tentar fazer algo que não era feito ainda. E isso dentro da Laguna é muito forte hoje. Se a gente falar para a equipe, faça esse projeto, se a gente falasse, a gente não fala, mas faça esse projeto igual o anterior, eu acho que o pessoal levanta e vai embora. Porque realmente o desafio de estar criando algo novo, inusitado, né, e que surpreenda, é o que acabou virando, né, a chama que move hoje a Laguna. E claro que traz muitos desafios, né, porque os nossos projetos levam mais tempo do que o normal para serem desenvolvidos, as obras são muito mais complexas, né, e isso também fez com que a gente buscasse outras tecnologias construtivas para poder dar conta de fazer uma arquitetura diferenciada. Não é só um projeto diferenciado, né? Tem todo um conteúdo que precisa estar dentro do projeto para que isso possa se viabilizar tecnicamente, com conforto, com, né, boas técnicas construtivas e que para o cliente final fique um produto bem interessante. Então, virou nossa cultura e acho que esse posicionamento permitiu com que a Laguna crescesse ao longo do tempo, porque os nossos projetos entra a crise, passa a crise, normalmente tem um bom desempenho, continuam tendo um bom desempenho de vendas, né? Porque o cliente vai num empreendimento nosso, percebe que aquilo é diferenciado, que ele não encontra outro projeto similar e fala, bem, pode estar pior a economia agora, pode estar um pouco melhor, eu vou comprar, senão vou ficar sem, né? Então, a escassez, né? O desejo da escassez. Exatamente, né? E normalmente a valorização também acaba acontecendo nesse sentido também. Então, é uma estratégia que vem dando muito certo. E aí, com o tempo, a gente acabou entendendo que o nosso propósito de empresa, né, olhando assim um pouco para fora, né, qual que é o legado da Laguna? E a gente escreveu uma frase que, no final, é uma releitura dessa frase do meu pai, que é tornar as cidades mais belas e melhores para viver. Né? Então, a Laguna tem esse propósito e a gente fica feliz quando a gente vê o mercado também se movimentando para melhorar a arquitetura. Tem gente que fala, mas estão copiando vocês, olha aquele prédio é bem parecido com o outro que vocês fizeram e tal. Que bom. A gente fica feliz, porque no final, eu falo e isso até surgiu até dentro da empresa uma vez, nossa, essa empresa aqui está copiando a gente. Eu falei, gente, se eles estiverem ampliando o nosso propósito, que bom, né? O propósito não é para a gente, é para a cidade, né? Faz parte do legado. Faz parte do legado. E é mais um motivador para a gente não ficar na zona de conforto, né? Tá buscando outras referências e
né, poder evoluir ainda mais o nosso trabalho. Então, acho que realmente a gente conseguiu ascender um pouquinho, claro, tem outras boas empresas na cidade fazendo um ótimo trabalho, mas acho que a gente provocou né, vários incorporadores nesse sentido, e no final quem ganhou é o consumidor final, que tem um produto melhor, né, e a cidade que está cada vez mais bonita. E quando a gente fala em melhores para viver, tem a ver com a sustentabilidade também dos nossos projetos, que é outro viés muito forte da Laguna, né, que a gente pode discorrer mais, mas que acaba trazendo um benefício para a sociedade permanente, né? Empreendimentos mais eficientes, que gastam menos energia, consomem menos água, né? Além de mais conforto, também trazem um benefício que o prédio vai ficar lá por 50 anos e vai gastar menos energia por 50 anos, né? Então, acho que também é um jeito da gente transformar um pouquinho o nosso ambiente. Eu acho legal do que você falou aí, que às vezes quando você motiva uma outra empresa, mesmo que seja vir num caminho parecido com o teu, sinal que está no caminho certo, né? É verdade. Ninguém quer ir atrás de quem está fazendo alguma coisa errada, né? É sinal que você está na frente, né? E fazendo o caminho certo. E tão bom, né, a gente trabalhar em Curitiba, né? Sim. Eu acho que uma hora pode a Laguna sair desse espaço, mas é tão bom. Curitiba é uma cidade que sempre preservou, que sempre desenvolveu a limpeza, a sustentabilidade, a beleza, né? Eu acho isso uma coisa fantástica, assim, é mais uma coisa que sou muito grata por a gente ter nascido aqui. Ter um orgulho, né? E tem isso várias mesmo. pessoas, assim, por exemplo, fora do país, eu já em situações fora daqui, de falar, eu sou de Curitiba. E as pessoas falam, cidade do Jaime Lerner? Isso mesmo. Nossa, é tão legal mesmo. você pensar não? assim. Isso vida, mesmo. né? É isso lá mesmo. que tem aquelas estações diferentes, ônibus, né? Isso Tipo, mesmo. isso há anos atrás, né? Meu Deus do céu. Então, assim, o que a gente está deixando? Né? A gente contou toda essa história, assim, né? Tipo, da onde a gente veio, aonde a gente está, mas o que a gente quer deixar? Que não Isso é, mesmo. no final das contas, não é só o resultado, seja o resultado financeiro da empresa, mas o que a gente, como pessoa, está deixando para a sociedade e para os filhos da gente, porque Isso eles que vão mesmo. estar aí, né? Com certeza. Para colher com esse certeza. resultado, né? Então, até uma das perguntas assim que eu estava guardando assim, porque às vezes a gente faz, quando a gente não tem nada, é mais fácil a gente arriscar, né? Então a gente começar a crescer, né? A gente arrisca mais. E hoje vocês chegaram num patamar que não dá mais só para arriscar. Eu tenho que ser. Eu sempre, além de ver a Laguna como uma empresa inovadora, eu sempre vi muito conservadorismo de não correr riscos, né? De fazer as coisas, estudar tudo antes de fazer. Só que assim, às vezes até eu brinquei, acho que uma vez com você, né, Gabriel, comprei um terreno, não fiz conta, não calculei VPL, não fiz TIR, não tem EBIT, não tem nada. Opa, desculpa. Mas acho que foi um dos melhores negócios que eu fiz, né? Então, às vezes, assim, quanto maior a gente mais a gente quer, né, conservar o que a gente já tem. Então, assim, eu vejo que o tio foi muito arrojado nesse sentido de tentar desenvolver coisas novas, assim. Então, eu queria entender de vocês, assim, teve algum negócio que vocês já se arrependeram? E qual foi o negócio que você fala, assim... Nossa, esse foi o melhor negócio da minha vida, mas também não fiz conta nenhuma. Foi... Não fiz conta nenhuma. Gabriel. Não, assim... Ainda mais partindo da premissa do 10, do ganhar 10, guardar 8 e gastar 2. Você vê que não é simples, né? Assim, tem... Normalmente a gente se arrepende do terreno que a gente não comprou, né? Isso, assim, quando é um bom imóvel, né? Tem o caso do Pinar, né, pai, que foi no momento, né, econômico mais crítico que apareceu o terreno para ser comprado em dinheiro, e que a gente, né, estudou bastante, vai, não vai, né? Abre mão desse capital agora. E a gente acabou fazendo e ainda bem que fez, né? Mas, assim, já teve projetos também que não deram o resultado esperado, né? E aí fica um gostinho meio amargo, né? Trabalhei e não ganhei nada, né? Porque a obra a gente sabe como é que é, né? Muitas vezes aparecem surpresas, né? E muitas vezes normalmente elas são escondidas, né? É uma pedra no terreno que você não esperava, né?
uma interferência com o vizinho que você não imaginava. Uma pandemia que acontece Uma todo ano. pandemia que também... E também, Então, esse tipo de coisa acontece e a gente tem que entender que faz parte, né? Acho que uma coisa que meu pai sempre falou, que eu falo também dentro da empresa, assim, você vai fazer 400 negócios. Se você acertar 300, dá para errar um 100, né? Desde que você acerte os 300, não dá para errar 300, aí nós vamos para baixo, né? Então, acho que arriscar também faz parte. Claro que o que você falou é uma verdade. Quanto maior a empresa vai ficando, também o volume os projetos hoje são grandes, né? A gente tem que tentar ser mais assertivo, mas alguma coisa sempre vai acertar e alguma coisa sempre vai errar. Isso acho que faz parte. para o seu Faisal, para a dona Bernadette, como é que foi lidar também com tantas crises, mas aí não crises da empresa, mas crises do mundo mesmo, ao longo dessa história, né? Porque vocês, a família de vocês, tiveram que vir ao Brasil motivados por uma crise. Porque senão eu imagino que eles não teriam tido essa decisão de sair trocar as raízes. Só sai quem precisa, né? Sair, né? Quem vê um futuro melhor. E essas crises todas que a gente viveu ao longo da nossa história como brasileiros e da Laguna até aqui, pelo menos eu fazendo minhas contas aqui, umas 4 grandes crises. Como lidar com elas? Simplesmente é o seguinte, sempre você tem que fazer diferente ou contrário ao que diz a comunicação, a imprensa, etc. Tá? Se está tudo ruim, tudo vai ficar ruim, não, tem que meter a cara e trabalhar. Tá? Aí você acaba acertando. Tá? Quando ninguém... que nem plantar. Tá? Se sai um produtor agrícola plantando batata, tá? E se dá muito bem, aí todo mundo vai querer plantar batata depois. Tá? Então, e contra aquilo que realmente é a previsão. Ser teimoso, ou seja, eu acho que é a boa vontade, né? Porque a crise, quando ela é uma crise econômica, política no país, todos estão passando. Não vai ser só uma empresa, é de todo mundo, né? Eu acho que é mais difícil a crise quando você tem um filho doente, quando você tem algum acontecimento na família que te tira o sossego, que não te deixa dormir. E a gente já passou por coisas assim, e fomos, né? Agora, assim como o Gabriel estava dizendo que às vezes você pode errar num projeto, não tem culpado, né? Porque o papel aceita tudo. Todos concordarem em fazer aquilo, então não tem um culpado que fez errado, né? E assim é mesmo a família. A união, né? O consenso de todos, o apoio, eu acho que isso resolve. Né? Não é fácil, claro que não. Sim. Vai ficar sem dormir, vai precisar do Lexotan. Isso não foge. Mas só não erra quem não faz nada, né? Isso, só não erra quem não faz. Quem não tenta, então, esse não vai errar. É uma coisa assim que eu tenho muito medo de perder, assim, né? Por causa da nossa idade, a gente vai se distraindo com outras coisas, né? Às vezes até com novela, que não era o nosso costume, agora, né? Então tem que chegar o momento de aproveitar também, né? Não só trabalhar, não, isso mesmo. Então, nós somos meio noveleiro demais, né? Mas, qual que é a novela do momento, então? Tem que Reis. Né? Reis. Então, acompanhando a nova temporada. A nova temporada de Reis, a conquista. Reis de Jesus. Isso mesmo. Eu recomendo, é muito boa. Mas então já tira o nosso tempo de leitura, já tira o tempo de discussão, alguma coisa, né, de passear, de visitar alguém. Então, mas eu só tenho receio de um dia que deve estar próximo, a gente não apoiar os filhos, né? A gente não está mais aí para aconselhar, para falar. E é uma coisa tão boa, né? Apesar que os dois aconselham mais a gente do que a gente eles. Mas sempre dizem que não é porque a ligação, como que diz, é que o fio foi cortado que a ligação caiu. A ligação vai continuar sempre com inspiração certeza. E com tudo mais. Né? Isso mesmo. Até pegando o gancho assim disso que vocês estão falando, né? Essa era uma das coisas que eu ia perguntar para vocês, assim, porque são coisas que a gente conversa entre a gente ou a gente entre nós dois ou com os filhos, sempre assim, né? O que a gente quer passar, né? O que a gente quer deixar de mensagem para os filhos da gente, assim, tipo, que o mundo
todo dia a gente fala alguma coisa, nossa, tá tão difícil, nossa, porque, né, mudou a forma de se comunicar, mudou a questão de mídia digital, mudou a forma, aqui, né, isso que a gente está fazendo hoje, né, Isso de que mesmo. forma a gente está passando essa mensagem para quantas pessoas, né, afinal esse foi o objetivo de estar digitalizando Isso. alguma coisa, né, tudo tem um Isso. lado bom, mas assim, falando até nisso, assim, né, de você dar a cara para bater, de você não parar, né, a mensagem até do filminho do Nemo lá, né, continue a nadar, né, não pare, né, continue isso mesmo. sempre, né, mas assim, o que vocês deixariam hoje, pensando em toda a experiência que vocês têm, assim, se fosse para deixar para um neto ou para as pessoas mais novas que estão vindo aí depois da gente, assim, uma mensagem legal, assim, tipo, olha, meu conselho hoje, se for começar alguma coisa ou para tua vida, seria esse, assim, o que você diria? A primeira coisa que eu digo para meus filhos, até para minha mulher, não dei muito presente para criança. Tá? Esse é um erro muito Faz grave. parte da mãozinha. Não é isso. Não é ser pão duro. Eu acho que é muito mais aproveitável. Você vai comprar 10 presentes, compre 1 ou 2, a criança vai ficar feliz, ela vai aproveitar e vai usar o brinquedo, pega aquele dinheiro, faz uma poupança. Que mais tarde vão aproveitar mais. Meu avô fez a mesma coisa. Exato. É? Não dava presente. Não lá? Porque eu nunca ganhei um brinquedo. Nunca. Nunca soube de criança o que é um brinquedo. Tá? Eu sempre fiz o meu brinquedo. O meu brinquedo. Tá? Fazia a minha raia, né? Fazia o meu carrinho de rolimã. Eu fazia os meus brinquedos. Porque nunca ganhei brinquedo. E acho que não. Também hoje eu reconheço que não me fez falta nenhuma. Tá? Hoje, você repare nas famílias que dão muito presente. A surpresa das crianças hoje é abrir o pacote. E só. E o brinquedo foi jogado fora. Fica de lado. Não brinca. Tá? Raramente, um ou outro brinquedo ela vai usar. Então, você pega esse dinheiro e faz uma poupança. Eu fiz agora, há pouco tempo, uma poupança pequena para cada neto. Eles aprender a fazer poupança. Tá? Porque é importante, né, aprender a economizar. Sabe? Poupar. Porque é fundamental. É uma lição de vida importante. Não dá tudo que ele quer, tudo que... Né? Como que fica o coração da avó com esse Olha, conselho? Não, eu fico muito balançada, mas continuo comprando. Não. Mas É porque eu vi a carinha que... Eu vi enquanto seu pai estava falando, eu vi a carinha pensando, o que eu vou dizer? Não, olha, é assim que eu queria lembrar. Eu realmente, esse é um lado falho meu. Né? Eu acho que eu sempre quero muito agradar as crianças e tudo. Outro dia uma neta me escreveu no aniversário: vó, eu amo você, mas não precisa comprar tudo que eu quero. Mas só que eu achei um amor, que é Estelinha. Bom exemplo. Mas assim... O filho do Gabriel, meu neto, né? Se dá pelo dinheiro, depois que vai gasta, não gasta. Segura. Pai economista, né? É isso mesmo. E vô libanês. É isso mesmo. Segura. Mas... Que amanhã ele aprende a poupar, cuidar do que tem, para não perder o que tem que os pais deixam. Tá? Ele tem aquela velha história de vida que nunca vai mudar. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Isso em várias famílias, várias. Estava vendo com ela na televisão ontem a história da família Gucci. Um documentário. Né? Documentário. Muito interessante. Né? Mas assim, né? Por mais que a gente tenha 3 netas ainda crianças, né? O Dudu, 7 anos só. Mas as meninas já me perguntaram outro dia no carro: vó, por que a gente nasceu? Daí, tipo, puxa, pois é, por que a gente nasceu? Digo, eu acho que a gente nasceu só com um objetivo, meninas, de servir. A gente veio para ajudar o mundo. Daí até tiveram algumas expressões: que barbaridade, vó, isso. Você dizer isso. Eu digo, mas é só para isso que a gente veio no mundo. A gente veio no mundo para servir. Daí ela disse: é por isso que você gosta de fazer as coisas, levantar na mesa, vai buscar, volta. Então, eu digo, também eu gosto de fazer isso. São diversas maneiras. Né? São diversas maneiras, mas eu digo, não, vocês vão crescer, mas não esqueçam essa palavra. A gente veio para o mundo para servir. Mas acho que ainda dentro desse conceito, ainda me falta para eu fazer uma coisa muito importante, que eu quero ver se até o ano que vem eu estou fazendo, é ser voluntária.
Porque não é possível que eu diga isso para as minhas netas, queira ensinar isso para os meus filhos, e não vá terminar a minha vida sendo voluntário. Porque eu acho que a gente consegue participar e acrescentar até um ponto. Depois você não consegue mais acrescentar. Você passa a ser, não digamos um estouro, porque ainda está lúcida e tudo, mas você já fez o que você tinha que fazer. Então, eu acho que agora, para mim, o que falta é ser voluntária. Então, eu quero ver se eu me informo melhor sobre isso e quero fazer alguma coisa que me traga para a realidade outra vez. E para o senhor, o que falta ainda? Eu acho que a gente tem a obrigação de orientar filho e neto todo dia enquanto existir. Tá? Qual é o caminho, qual é a ideia, tá? Sempre trazer uma ideia nova para criar coisa nova, tá? Porque a roda continua. Se a gente não está de olho nas novidades, nas coisas que pode fazer, a roda passa, os anos passam, a vida passa. Ontem eu comentei com ela, ontem ela estava na cama, diz, olha, sabe que o Paládio fez 15 anos? Não pode? Paládio. 15 anos. Então passaram 15 anos que ninguém se deu conta. Ninguém viu. Foram embora 15 anos. O Shopping Paládio não passou ligeiro, né? Então, 16 é muito rápido, né? Então você tem que estar atento todo dia, podendo recomendar e aconselhar. Eu tanto na Laguna, eu dou meu palpite, na própria Laverteira também, eu estou no conselho, mas também dou palpite para o diretor, para o gerente, enfim, eu falo. Quem tem que fazer? É engraçado, né? Porque a gente está falando de empresários, empreendedores, e a gente escuta hoje muito sobre a cultura da empresa, né? Qual a cultura, né? Com que a gente se identifica, com como que a empresa se identifica. Mas às vezes as empresas, elas têm uma cultura, mas a família não tem uma cultura, né? Então, assim, e são esses tipos de valores que é o legal a gente passar para frente, né? Que a gente vê o mercado mudando o tempo todo. Até estava vendo, acho que um outro podcast esses dias, falando que os jovens, hoje, a gente pega que estudou 10 anos de inglês e daqui a pouco ele não sabe falar inglês e em 6 meses um guri que nunca teve nada, super esforçado, vai para fora, começa, né, a desenvolver e tá falando um inglês fluente, assim. Então, assim, tipo, o que eu tô passando para os meus filhos? Qual a dificuldade que eu tô passando para eles? Para eles poderem entrar nesse mundo que está mudando o tempo todo, né? Porque a gente chega num patamar que começa a ficar acomodado, né? Isso mesmo. E porque o preparo hoje está indispensável, né, Rodrigo? Cada vez mais, né? É uma coisa até que assusta um pouco, né? Sim. Mas o preparo E hoje tudo é digital. Se você até tem uma condição financeira, você pode mandar o filho para fora, vai, estuda, assim. Mas o que Não é só isso. Não, né? mas assim, o que eu tô vendo, assim, eu acho que as pessoas que estão vindo para fazer diferença são as pessoas que estão passando dificuldade e nem sempre mesmo. as mais bem instruídas, porque as mais instruídas, Não, elas estão fazendo tudo que é igual, tudo que é Isso treinado, mesmo. tudo que... Né? Hoje já existe tendência. o manual, né? Não Então, precisou assim, como que a gente está sobreviver. treinando Isso as mesmo. gerações a passarem Mas isso que é importante, dificuldades, né? Porque daí a vida vai mudando, né? Sim. Porque não é possível, né? O grande problema hoje em dia é que as pessoas que estão no operacional, no dia a dia, aquela roda viva, às vezes deixa passar as coisas e não vê. Né? Então, para a gente que procura, a gente tá de fora, procura enxergar o que tem que fazer para melhorar. Tá? Então, todo dia você tem que trazer uma nova ideia, nova sugestão, etc. Por menor que seja, né? Sim, com certeza. Então, para a gente caminhar para o final do nosso bate-papo aqui, a gente só não perguntou para uma pessoa o próximo passo. Ou, eu não vou dizer o que ainda lhe falta, mas qual que é o próximo passo do Gabriel, ou pelo menos da Laguna, talvez? A gente Que inspiração numa... você tem de sobra. Pois é, tem muita inspiração. A gente a Laguna está numa jornada de crescimento, né? Então, a empresa, tanto nos empreendimentos que a gente chama da Laguna Inconfundível, né? Que a gente já tem uma presença importante no mercado. A gente está buscando fazer ainda mais e melhor, né? Eu falo sempre uma empresa que, além de ser uma empresa, mais do que ser uma empresa maior, a gente quer cada dia ser uma empresa melhor, né?
empresa que tenha ainda mais qualidade, que ofereça um produto que faça ainda mais sentido e mais valor para o nosso cliente final e, claro, gere também resultados para nós e para os colaboradores, para a sociedade cada vez maiores. Mas a gente também tem algumas alavancas, né, novas de crescimento, então a gente está olhando hoje economias horizontais, a gente já está desenvolvendo um primeiro projeto, que é um desafio novo para a gente. Também tem uma segunda marca que a gente deve lançar no começo do próximo ano, que vai ser um produto diferente, um produto um pouco mais jovem, né, para um perfil que hoje aqui a Laguna não atende. Então, isso, né, tá no plano e está executando. Mas olhando para dentro da empresa e mais à frente, né, a ideia é que eu consiga também fazer um pouco do que meus pais fizeram, né, fazer com que a empresa continue e não dependa só de mim, hoje da minha irmã. Meus pais estão aqui firmes e fortes, mas, né, um dia eu vou estar com a idade deles aí, e que a empresa continue, né, que a gente possa formar um time cada vez mais forte, que esse time possa ser não necessariamente da família no futuro, né, em termos de liderança da empresa, porque a gente não sabe, tomara que as crianças queiram trabalhar com a gente, mas isso não vai ser uma obrigação, né, vai ser uma opção delas. Então a gente está investindo cada vez mais numa profissionalização da empresa, mas que essa profissionalização seja, e tem sido, e hoje eu tenho muito orgulho disso, muito alinhada com os valores da família, né? Então que a empresa tenha uma longevidade e um crescimento, mas que não perca essa identidade, né? A gente falou aqui muito de valores, né? A mãe traz muito essa questão do olhar o próximo, né? Do servir. O pai traz muito a ideia da inovação, do exemplo do trabalho duro, né? E eu acho que esses valores, né, que a gente não falou da ética, que para a gente também é uma coisa super importante, que é uma palavra, né, corrente na boca das pessoas e nas empresas, mas a gente sabe que quando praticar, né, quando é contra o teu interesse imediato, é difícil, né? Só fala de ética, mas compra vinho né, contrabandeado, aí esquece, né? Quando é bom pro bolso, o pessoal esquece um pouquinho da ética, né? E é comum, e acho que é uma coisa que a gente tenta pregar assim dentro da empresa, porque no final eu digo que a gente pode ter vários projetos, pode ter, né, uma marca e tudo mais, mas uma coisa só tem uma, né, que é a credibilidade, né, que é o nosso nome. Então isso é muito importante, né, que a gente consiga preservar isso e ao contrário, fortalecer cada vez mais, né? Porque acho que essa é a grande força, né? Dinheiro a gente ganha e perde, né? Terrenos a gente hoje compra, amanhã vende, mas acho que essa identidade, essa credibilidade, essa história, no final o nome da empresa e da família, né? Acho que é o nosso grande patrimônio, né? Então, meu objetivo é que isso possa ser perenizado, né? Então acho que com essa dica a gente pode encerrar, né, ou não? Eu acho que sim, né? Só fazer um comentário aqui. Diga, fique à vontade. Encerrar, tá? Dando o exemplo de não empilhar tesouro feio, a galeria, a equipe do Gabriel, está de parabéns, fez a galeria lá, Laguna. Essa obra é a mais sustentável do mundo. Essa aqui. Onde está agora, tá? Não tem uma outra no país, tá? Até tivemos a maior pontuação mundial, tá? De sustentabilidade. É isso que eu queria pontuar. E eu queria finalizar agradecendo, né? Porque sempre é um prazer enorme, adoro estar com vocês sabem disso, mas hoje aqui eu acho que o presente que vocês estão deixando não é só pra gente, assim, é para todo mundo que for assistir. Que eu acho que é isso, né? É um pouquinho também da missão da gente de se doar, né, tia? Às vezes isso que você falou, às vezes são coisas que a gente faz, às vezes são coisas que a gente fala, mas se a gente conseguir motivar alguém ou conseguir deixar uma mensagem boa para alguém hoje, eu acho que a gente já fez uma diferença. É verdade. O meu maior sonho sempre foi gerar emprego, para que mais pessoas tivessem a oportunidade de trabalhar, para formar uma família, né, e viver em condições maravilhosas. Essa é a realidade. Então é assim que a gente encerra esse primeiro episódio do W Talks. Numa próxima oportunidade, Andréa Zaparoli, também o Rodrigo Camargo e eu estaremos com mais histórias inspiradoras
E a gente agradece muito a vocês, a família que compartilhou, Nossa, dividiu Obrigado. um pouco também, né? E até a próxima. Até a próxima. Isso aí, Muito obrigada, obrigado. Rodrigo. Obrigada. Obrigado, André. Obrigado, Rodrigo. Nossa, mãe. E você que está aí, fique sempre ligado no canal da W Talks para que a gente consiga trazer e compartilhar sempre novas histórias. Fica ligado que o próximo episódio tá vindo aí. Tchau, tchau.